Fala nação santista, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias do nosso Peixão. Aqui você confere os principais destaques do dia do nosso Alvinegro. Então se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, deixe o like, os comentários e compartilhe o vídeo, para não perder nada. Valeu, tamo junto e bora pro vídeo. E um jogador, um atacante que sempre dá o que falar, pode pintar num rival? Será que é isso? O Santos quer o Luciano do São Paulo, André Hernan? Demonstrou interesse, notícia que a gente trouxe aqui quentinha no All Sport, na minha coluna, Mercado da Bola. Foi um interesse do Santos, um movimento do Santos para cima do São Paulo, né, diante da própria entrevista que o Luciano deu, dizendo que não sabe se fica no São Paulo, mas que eu já falei aqui que é muito mais um charminho, né? Porque o Luciano é um jogador importante. O São Paulo só quer fazer uma venda se for uma venda para fora do Brasil, um Emirados, por exemplo, com uma grana boa. E o Santos demonstrou interesse, assim como também ele foi citado nos bastidores do Cruzeiro recentemente. O Santos chegou com uma oferta de uma grana, um valor, mais o Lucas Barbosa, que é um jovem jogador do Santos. O São Paulo não gostou do modelo. O São Paulo achou baixo o valor. O Lucas Barbosa é jovem, tudo, entendem que é um jogador promissor, que foi bem, inclusive, no Juventude, mas o São Paulo entende que o Luciano é um jogador que é uma realidade, é considerado um ídolo para muito São Paulino, né? Pode até discutir se é ídolo ou não, mas muito São Paulino tem o Luciano como ídolo. Então o São Paulo vê que o jogador é importante. Então, assim, não iria fazer como moeda de troca. Então o São Paulo fechou a porta e falou: não existe conversa nesse sentido. O São Paulo só vai vender se chegar uma proposta do Emirados que for muito boa para o Luciano, muito boa para o São Paulo. Caso contrário, fica no São Paulo, mesmo ele dando charminho em entrevista, falando: não sei se fico, porque o Luciano adora um charminho. Iago Rudá, setorista do Santos aqui no GE. E vamos começar primeiro, antes desse apanhado geral, atualizando também um pouco o que está acontecendo no Santos. Santos que ainda segue sem comandante, mas tem bastante movimentação. Um dos nomes que era tratado como principal, que era o do Luiz Castro, já foi pela Via Santista. Então, antes da gente adentrar nessa retrospectiva, Guti, Iaguinho, vamos falar um pouco das atualizações do Santos. Afinal, o torcedor do Peixe também está querendo saber bastante sobre isso. Começo contigo, Iaguinho. Atualizar a torcida santista de tudo que está acontecendo no Peixe, principalmente essa questão do técnico. Me parece que o Santos já tem um novo foco. O Marcelo Teixeira até adiantou para vocês que tinha algo, né? Estava dentro do imaginado, encaminhado, podemos dizer assim, para o novo técnico santista chegar na área? Salve, JP. Guti, bem-vindo de volta. Torcedora santista aqui nos acompanha. Cara, sim, de fato aconteceu isso na semana passada. A gente está gravando aqui no dia 10 de dezembro, que é uma terça-feira. Na semana passada, o presidente Marcelo Teixeira esteve aqui na Globo. Ele gravou uma entrevista comigo, com a Ana Canhedo e com o Bruno Cassucci, que é um dos setoristas nossos aqui de seleção brasileira, para falar sobre vários assuntos, né? Não só sobre o Santos, para falar de futebol brasileiro, Libra, enfim. Mas, claro, a gente não perdeu a oportunidade de perguntar para ele sobre o técnico. O Marcelo falou naquela ocasião que o Santos já tinha um técnico apalavrado e que já estava trabalhando no planejamento para 2025 com esse técnico. Só que assim, a gente apertou ele aqui na Globo, a gente falou com todos os diretores do Santos e o Santos ainda não tem um técnico, apesar do que o Marcelo disse. Muito provavelmente, essa pessoa que o Marcelo diz é o Gustavo Quinteiros, que é o treinador do Vélez Sarsfield, equipe que pode ser campeã ainda aí nos próximos dias, tanto do Campeonato Argentino como da Copa da Argentina. Mas o Gustavo tá focado lá na reta final da temporada argentina, quer colocar o Vélez na Libertadores, quer que o Vélez seja campeão, e o Santos, apesar do Marcelo dizer isso, ainda não tem um técnico. E nisso o Santos perdeu assim 3 semanas super valiosas, porque a Série B acaba no dia 24 de novembro,
O Carille é demitido no dia 18, vale lembrar que o jogo contra o Sport, lá na Ilha do Retiro, o Santos foi dirigido pelo Zago, que é o técnico do Sub-20. O Santos teve 3 semanas em relação aos times que já estavam na Série A, né, que disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro desse ano, para ir no mercado, para se adiantar com a questão do treinador e com a questão de reforço, só que, cara, por enquanto o Santos não tem absolutamente nada, nenhum técnico e nenhum jogador novo chegando. O que a gente tem de novidade são as saídas, né? O Pedrinho já foi embora, o Alisson, volante, já foi embora, o Serginho, que estava emprestado, foi embora, o Messias, zagueiro que estava emprestado ao Goiás e voltaria ao Santos no ano que vem com o Goiás, o Alex Nascimento, outro zagueiro, muito provavelmente vai para o Remo, o La Quintana foi devolvido para o Red Bull Bragantino, e a gente tem 2 voltas aí possíveis, né? O Lucas Braga, que estava na 2ª divisão do futebol japonês, pertence ao Santos, ele vai voltar, e o Lucas Barbosa. A princípio, ele está no planejamento do Santos para 2025, mas a gente tem vários times interessados nele aí. O Vasco é um deles, o Inter é outro, então tem a possibilidade do Lucas Barbosa ser envolvido numa negociação ou ser vendido, né? Ser trocado também por algum outro jogador. O fato é que o Santos, por enquanto, não tem técnico, não tem nenhum reforço, mas está pensando aí no ano que vem. Outro assunto que está muito em voga aí, mais pelo lado de jogadores, que você já trouxe, que não tem nada concreto, nenhum jogador chegando, só tem saídas, mas há aquelas ventilações de nomes famosos. Já foi o Neymar, que você mesmo falou ontem, a central do mercado, que deu uma esfriada, essas conversas. Gabigol ontem também declarou ele mesmo que ainda não está fechado com ninguém, o que para o torcedor santista pode ser uma coisa boa, porque muita gente já o tinha como, né, fechado com o Cruzeiro, então... E aí, coloca o Santos nessa briga? Eu vou querer que você responda essa pergunta. E também sobre o Dudu, que a gente deu aqui no GE que já está alinhando sua rescisão com o Palmeiras e surgiu essa possibilidade, o interesse, na verdade mesmo, do Santos em contar com o Dudu na próxima temporada. Então, nessa linha de medalhões, Iaguinho, o que se tem de concreto? Quem está mais perto, quem está mais longe? Mudou alguma coisa do cenário que você mesmo tinha atualizado a gente na última semana? Cara, outro tema delicado do Santos. Não mudou nada em relação à última vez que a gente conversou sobre o assunto. O Santos fez uma proposta para o Gabigol, um salário ali de 2,5 milhões de reais por mês, mais luvas por assinatura que ultrapassam os 30 milhões de reais, e metas por gols e conquistas, vitórias, títulos, que podem deixar esse contrato aí muito mais gordo para o Gabigol. Para o Dudu, o Santos oferece um contrato de 2 milhões de reais, mais um valor de luvas, né, que é quando você assina o contrato, você recebe por isso, de 24 milhões de reais, só que nos 2 casos, o Santos tem um concorrente bem complicado aí, que é o Cruzeiro, que é um time que hoje tem mais dinheiro do que o Santos, vai jogar a Copa Sul-Americana do ano que vem, o Santos não vai jogar nenhuma competição internacional, e a diretoria do Cruzeiro iniciou conversas tanto com o staff do Gabigol como com o staff do Dudu, primeiro do que o Santos. Então, apesar do Santos querer um medalhão, e até acho que o Guti pode falar um pouquinho melhor sobre isso, assim, do passado do Marcelo Teixeira, né? Porque em uma dos vários mandatos que o Marcelo teve no Santos, no começo ali dos anos 2000, ele monta um time com o Marcelinho Carioca, com o Viola, com o Edmundo, não deu certo. Para esse ano, o Santos quer muito medalhão para abrir a temporada do ano que vem, porque o Santos entende que essa diretoria, né, entende que um cara de nome igual o Gabigol, igual o Dudu, chega já pronto para jogar e vai trazer resultado imediato, e apesar de a gente estar falando de valores astronômicos aqui, nenhum deles custaria menos do que 2 milhões de reais por mês para o Santos. O Santos acredita que esses jogadores se pagam, desde que eles estejam jogando, claro, o time seja competitivo naquilo que disputa.